Boa noite, pessoal. Então, retomando aqui as aulas, né? Fiquei um tempinho sem fazer uma aula. Hoje, então, eu vou apresentar o programa Click 02, que é a linguagem ladder, né? Igual no Logic Pro, só que é com ele que você vai criar lógica para inserir no controle CLP, né? No caso da WEG, empresa WEG. O programa está disponível gratuitamente, tá? Na internet, no próprio site da WEG. Então, eu vou fazer hoje esse daqui, não ele todo, só o funcionamento básico primeiro. E né, com mais uma parte, mais uma aula depois, videoaula, eu termino. Então, separação de peças. A figura seguinte indica um processo de produção ciclo que leva peças através de uma esteira a 3 outras linhas de produção nomeadas A, B e C. As peças são direcionadas às linhas secundárias por meio de um dispositivo de desvio. Né? O desvio ali fica girando. Esse dispositivo tem 3 posições que fazem a seleção das linhas A, B e C. As linhas de produção devem receber uma quantidade pré-definida de peças. A linha A deve receber exatamente 5 peças, a linha B 2 e a linha C 6. Para a contagem das peças, há um sensor de presença na esteira principal. O dispositivo de desvio muda de posição quando a contagem em uma linha é terminada. Projete um diagrama ladder para o processo apresentado. Então, nós vamos fazer o funcionamento básico de hoje. Ó. Então, o processo deve contemplar uma botoeira de início e fim de processo e uma botoeira de emergência. A parte de emergência eu vou só falar por alto, depois né, eu vou, a próxima parte que eu vou fazer ela. Porque a pessoa até adicionou esse item aí, não tinha na proposta original não tinha. Faça com que a botoeira de emergência desative todas as saídas até que a botoeira de início seja pressionada, retomando o processo do ponto onde ele parou. Então, o botão de emergência, uma vez que ele é pressionado, quando você ligar a planta de novo, o processo tem que voltar do mesmo ponto. Então, aí a gente vai fazer um circuito de memória. É basicamente um circuito de memória. Então, o Logic Pro, né? Você baixa ele. Aqui está a interface. Aqui mostra as variáveis, né? E aqui as entradas, no caso está usando 3, são 3 sensores. 3 sensores, vamos dar uma olhada na planta lá. São 3 saídas, né? Que é pressionar os seletores lá, né? Beleza. Variáveis de memória aqui, variáveis auxiliares, tá? Temporizadores, contadores. Certo? Então, aqui, né, interface, aqui arquivo você abre para criar um aqui, né? Que tem tudo igual ao explicativo. Você abre um novo arquivo. Então, né, é desenvolvido aqui. E ele é limitado, tá, pessoal? 4 elementos por linha. Então, tem que usar variáveis auxiliares. Então, ó, é bom sempre também separar por nome, tá? Eu vou mostrar aqui como é que faz tudo direitinho. Então, o modo normal, ligou a planta, né? Não está no modo desligado, nem no modo de emergência, que eu vou explicar a aula que vem. O modo desligado, eu falei, se apertar o botão, se desligar a planta no botão de liga, desliga, o processo só vai terminar quando terminar o ciclo, né? Entregar 5, 2 e 6 caixas. Aí ele para. Se apertar de novo o botão, aí o processo inicia, né? Então, isso a gente vai, né? Tem que criar um circuito de memória também, para o circuito saber se uma vez que apertou o botão de desliga, né? Que é o mesmo que o de liga, uma botoeira, o processo para só ao fim do ciclo. E o botão de emergência para na hora, só que quando você apertar o botão de liga, né, o sistema tem que voltar do mesmo ponto. Seja qual das linhas estiver, né, operando. Então aqui, ó, primeira coisa, você vem aqui no texto, ó, tem um Wzinho aqui, clica nele aqui, ó, aí vai aparecer esse desenho na setinha, né, do mouse, aí você vem aqui e clica aqui, ó. Aí vai aparecer aqui linha 1, tá? E aí você escreve aqui, ó. Você tem a opção de escrever 4 linhas, tá? Então vou cancelar aqui, que eu já, né, tá pronto já. Então linha A, né, para saber, ó, é muito importante você separar aqui, né? Ainda mais se você ficar muito tempo sem mexer com o código, dependendo da complexidade, você não acaba nem lembrando, né, entendendo. Então, né, para não ficar perdido. E, além disso também a gente pode nomear as chaves, né? Os sensores e as saídas. Então também facilita, igual no Logic Pro. Uma coisa nova aqui é a borda de subida. Ó. Esse D aqui, ó, né, o I0, né, um botão ou um sensor seguido dessa chave D, representa que está apertando um pulso, tá? E aí vai ser, no caso de set reset, é fácil, porque se uma vez você né, só com a borda de subida ou de descida, uma vez deu o pulso, vai acionar aqui a linha A, e aí, no momento em que for a linha A for desligada, não vai ter problema, porque aqui não vai estar energizado
forçando que a linha A permaneça ligada. Isso é muito importante. Então a borda de subida é um recurso novo aí. N02 e N03 são variáveis auxiliares, somente porque você tem limite aqui, né, do número de elementos por linha. Lá no caso de cima não, lá você vai fazendo para baixo e para o lado o tanto que você quiser, né, lógico, usando um bom senso. Então beleza. Então ó, aqui estão as chaves, né, os elementos que a gente precisa para criar a linguagem. Então I, né, começando ali ó, 7.1. Então já li o enunciado. Então apertou I1 aqui. Apertou aqui de novo, aí 01, né, que é o nosso primeiro sensor, normalmente aberto, certo? Que é uma botoeira, ela nunca fica no estado ligado, né? Igual eu falei, é por isso que essa borda de subida e descida aqui é interessante, até mesmo nos contadores. Você deu borda de subida aqui, tem um contador do tipo TP. Então, uma vez que deu um impulso nele de energia, ele é acionado, e aí você não precisa, e aí o circuito ali, né, o barramento que ele está, não precisa de permanecer energizado. Então isso também é outra novidade aqui, isso ajuda no software. Então I01 normalmente aberta, beleza, ok. Aí para nomear, pessoal, você vem aqui em arquivo, clica em cima da chave que você quer, né? Não, nem precisa não, na verdade, não exige digitar. Você vem em símbolo, nem precisa digitar aqui, não tem nada a ver aqui não. Que aqui você escolhe, ó, I, X, né, as variáveis que a gente vai usar e como é que você vai nomear. Então ligue, desligue 01, e 02 emergência e 03 sensor 1. É que na verdade só precisa de um sensor, né, pessoal? Aqui o tamanho da caixa não está importando não, eu acabei confundindo com... Eu comecei a videoaula aqui explicando outro enunciado, mas com essa lógica aqui, aí eu vi que tinha alguma coisa estranha. Então, né, tive que começar a aula de novo. Então, beleza. Então, né, peguei o I1 aqui, o I, coloquei aqui, escolhi 01, fui no símbolo, no editar e botei o nome aqui, liga e desliga. Então, o pulso, né, uma vez que eu apertar a botoeira e 01, vai gerar um pulso, e se tiver no modo normal, né, que é normal, quando a gente for simular aqui, o modo normal ele já é ativado, né, porque tem um modo de emergência e um modo desligado. Então, o modo de... que é justamente o que acontece, se eu apertar o modo de emergência, o modo desligado, aqui vai estar aberto. Ó. Então, e se eu apertar o de liga e desliga, não vai acontecer nada. Né? Até liberar o modo normal, de novo, né? A gente vai ver lá como é que ele libera caso dê emergência, né? Se der emergência aqui vai abrir, e aí tem que, para começar o processo de novo, aqui tem que restaurar, né? Ou você tem que reativar o MAA, mas isso é na próxima parte da aula. Tá, então, né, só para explicar aqui o que tem esse MAA aqui. A lógica está para cima ali, igual a mãozinha, a minha mãozinha está apontando lá para cima. Então, em 01, aí você vem aqui em D, ó. O D, ele, não é, né, ele serve só para isso mesmo, para gerar borda de subida e borda de descida. Então, clicou aqui, normalmente aberto, ele representa a borda de subida. E normalmente fechado, tá, a borda de descida. O que é a borda de subida ou de descida? É quando o sensor for ativado ou for desativado, né? Se ele for normalmente fechado, passa uma caixa, vai abrir. Então, ele desligar é borda de descida e ele ligar é borda de subida, ou vice-versa, né? Então, N02 aqui eu vi no N, são variáveis auxiliares, tá? Tanto N quanto M aqui, ó, são variáveis auxiliares. Y também, Z, X, são todas. Mas N, né, eu não sei também se tem alguma diferença para X e Z, mas não, acho que é variáveis auxiliares também. Então, N02, então, né, como eu falei, é só a limitação. Então, aqui é só para continuar, né, a lógica. Na verdade, isso aqui é uma linha só, né, ó, do apertar o liga e desliga até o setar, né, a linha A é um caminho só que como é limitado a 4 elementos, então N02, a N02 aqui, apertando N02 energiza. Caso o modo de desligado ou, né, esteja desligado, porque, né, não pode acontecer nada se apertar o liga e desliga e estiver no modo desligado, porque a planta vai parar no final do processo. Só para, né, vocês saberem porque está aqui, CMLD. Né, vai ser explicado melhor hora que vem. Então, por enquanto, as que eu for falar aqui para vocês ignorar, vocês ignoram. Então, uma vez apertou I01, desliga, né, o botão de liga, que é o mesmo de desliga.
Então, como o mesmo botão liga e desliga, eu fiz até uma videoaula aqui de como acender uma lâmpada com apenas uma botoeira. Então, é um circuito de memória também. Então, né, se a planta estiver desligada, na hora que chegou na fábrica lá, que vai começar o processo produtivo, ligou, no disjuntor lá energizou, apertou o botão de liga, vai dar um pulso na borda de subida, que aciona essa bobina N02. Como aqui elas são só auxiliares, ó, não coloquei 7x7 não, né? Só acionou ela não, porque justamente é só para continuar aqui, né, o caminho para setar o ar. Então energizou N02, fecha aqui, ignora o MLD por enquanto. Caso a linha B ou a linha 6, então essas dois aqui, ó, então por isso que eu criei aqui mais uma variável auxiliar, ó. Eu poderia botar aqui o 7 aqui, ó, no lugar do N03. Aqui então é para garantir que se a linha do B ou C estiver ligada, né, só para garantir que as três linhas não vão estar ligadas ao mesmo tempo. O exemplo lá foi isso é direto, né? No aula passada mesmo, CAD-1 lá, parte de estrela triângulo. Coloquei lá, né, essas chaves normalmente fechadas para bloquear, para evitar que seja acionada as duas configurações ao mesmo tempo, o estrela e triângulo. Então tá, então aqui é só para, né, garantir que as três linhas não vão estar ligadas ao mesmo tempo, ou duas, né? 2 a 2. Então beleza, então as N0 aqui é só auxiliar. Então apertou em 01, borda de subida, aciona a linha A, né? Então cadê o desenho aqui? Vamos voltar aqui. Aciona a linha A. Então, né, o desvio aqui vai estar voltado aqui para a linha A. Então, acionou a linha A, beleza, começa a contagem, ó, aqui embaixo aqui, ó. Aqui são as outras situações em que a linha A vai acionar, né? Não só quando ligar a planta, porque igual eu falei, tem aqui, ó, tem o modo de modo de emergência, né? O modo desligado. Então, com calma a gente vai vendo aqui. Vou adiantar aqui não para não confundir, ó. Então, apertou o botão de liga, aciona a linha A. Aí, ó, o sensor 03 vai passar as caixas. Aqui também, né, pessoal? É claro que é porque no enunciado não pediu isso. A peça está vindo aqui, certo? Então, não pediu para automatizar nem essa esteira, nem as três esteiras aqui, ó, da linha A, linha B e linha C, né? São 3 esteiras, cara, 4, né? Aqui mais é o movimento de desvio A, ou seja, se a linha A foi acionada, isso aqui vai girar, né? Vai abrir o caminho entre essa esteira principal e a esteira aqui da linha A, né? Então tem isso também. A gente está preocupado com essas esteiras transportadoras não, só com essa mesa giratória, vamos dizer assim, né? Que cria o desvio das caixas. Então ela é como se ela seria toda fechada, né, lateralmente, só com abertura para cá, né? E na verdade e algumas laterais fechadas para evitar que a caixa vai para onde as linhas A e B C, mas isso é detalhe, né? Não foi pedido aqui. Não está nem falando das esteiras aqui, né, transportadoras. Então, ligou o sistema, o desvio já fica preparado para enviar a caixa para a linha A. Então, sensor 1, né, borda de subida, está na linha A ligada, aqui é redundante também, tá? Acho que nem precisaria daqui da linha A tá ligado, só para garantir mesmo, né? Então, sensor 1, não, para garantir não, com certeza, como a esteira principal lá vai enviar a caixa para as 3 linhas, então aqui tem que estar a linha A assim, né? Porque o sensor 1 ele vai contar, ele está no caminho ali de todas as caixas. Então ele não sabe se está contando caixa para a linha A, para a linha B ou para a linha C, né? É isso. Então o Q01 aqui é porque se passar uma caixa e a linha A estiver acionada, vai contar 5, ó. O contador está aqui. Vem aqui, clica aqui. Aí tem vários tipos de contador, tá, pessoal? Aqui tá o contador C01 aqui é porque você tem vários, né? Apesar de usar. Então aqui é no modo 1. Aqui é o funcionamento dele, a lógica, tá? De liga e desliga. Não vou entrar nesse detalhe não. O importante é testar. Então ele tem que sempre resetar, né? Então é o modo 1 aqui, ó. Contador 01, o modo 1.
aqui contato low, eu esqueci do porquê que é o low aqui, o detalhe, tá? Depois nas próximas aulas vou lembrar, tem tanto tempo que eu não mexo. Então contador, então vai contar 5 caixas, contou as 5 caixas, ó, o contador 01 é acionado, né? Que é a borda de subida, acionou o contador 01, gera um pulso que desliga a linha A. Outra coisa também que vai desligar a linha A é o botão de emergência, certo? Aqui na verdade não tem, botão de emergência. Não tem aqui, aí você vai dizer, mas e o modo de desligar? Que se você apertar o botão de liga, desliga, se a planta estiver funcionando, vai ter que parar. Só que vai ter que parar só no final do processo. Então, né, por isso que aqui não tô, botão de liga e desliga, não está aqui desligando a linha A. Ele vai ter que esperar o processo terminar. Então, provavelmente vai estar lá na linha C, vai estar o botão de liga e desliga caso o sistema esteja em funcionamento, né? E só vai parar ao fim do ciclo. Isso nem sei se está enunciado, tá, pessoal? Isso eu acabei fazendo. Ah, não, deu a entender, né? O botão de início e parada. Não sei se ele falou isso lá no enunciado, não, tô lembrado. Beleza, ó, aí vamos simular aqui só o funcionamento da linha A. Então é no run aqui, ó, né? Já lembrando aqui, aproveitar. Aqui uma dica, né, pessoal? Então são 3 saídas, que são as 3 linhas. Aqui é o número de variáveis de memória que eu estou usando. O temporizadores não tem nenhum nesse caso, e o número de contadores tem 4. São 3 contadores, né, das 3 linhas, e um que está relacionado, acho que com a memória. Que é justamente o que eu falei, né? Se o seu botão liga, o botão de liga e desliga, e a planta está ligada, está desligada, começa o processo. Se eu apertar o liga e desliga de novo, caso o processo esteja ligado, né, ele tem que parar só no final do processo. Então, o botão de liga e desliga tem que saber o que ele vai fazer, se ele vai ligar ou se ele vai desligar, certo? Porque só tem um. Se tivesse 2 botões, um para ligar e outro desligar, não tinha problema. Seria mais simples. Então, aqui no run, ó, aí na hora que aperta o run, ó, e mostra aqui, ó, que tá, aqui está energizado, né, aqui está fechado. Então, tudo que está com verdinho aqui significa que está energizado. Então, pessoal, vamos começar a simular. Só que tinha que aparecer o engraçado. Tem para poder simular, aparecia uma... Deixa eu ver se deu, se foi... Vou salvar aqui e apertar o run. Tinha que aparecer a janelinha aqui, pessoal, para poder simular. Tô achando estranho. Depois eu vejo isso aí, senão eu vou acabar perdendo essa aula, né? Eu já tinha tô regravando. Então eu explico aqui e depois eu vejo qual que é o problema que não está aparecendo uma tabelinha com os botões, né, para eu poder simular. Então beleza. Então contou as 5 caixas, linha, né? Apertou liga e desliga, considerando que as outras 2 estão desligadas. Eu acho que isso aqui é importante, tá, pessoal? Até porque é a questão lá da memória de botão de emergência ou de parar, de desligamento. Então beleza, então essa parte que eu já expliquei, apertou o liga e desliga, aciona a linha A, seta ela, né, que é 01. Que é 01 acionado, né, uma vez que é 01 está acionado, linha A, as caixas vão passando, né, o sensor vai detectando, quando ele for acionado que conta, né, o D que é a borda de subida. Então acionou o sensor 1, vai contar, né, as 5 caixas, beleza. Contou 5 caixas, o setor A tem que ser desligado, né, ó, então tá aqui, ó.
contou as 5 caixas, acionou o contador, né, essa bobina relacionada ao contador vai ser acionada quando, né, atingir a contagem máxima. Então dá um pulso, né, ligou aqui, dá o pulso, bola de subida, né, que esse é o termo, a linguagem, desliga a linha A. Então, ó, aqui, aí em seguida, né, a linha B que vai ser acionada. Então a lógica é a mesma para as 3, né, linhas. Essa parte é mais tranquila. Então contou. Então aqui no caso eu coloquei que uma vez, né, do mesmo jeito que o contador, quando contar 5 peças da linha A, vai desligar a linha A, vai acionar a linha B. Eu poderia ter colocado aqui também, ó, a linha A, o Q01. Só que aí eu colocar aqui borda de descida, ou seja, chave Dzinho, que é a chave normalmente fechada. Então eu posso acionar a B tanto com a contagem das 5 caixas da linha A, que vai para a linha A, ou com o desligamento da linha A. Então seria Q01 Dzinho, né, que é a borda de descida de Q01, ou seja, quando Q01 desligar, a linha B é acionada, né, seguida. Beleza. E aí o que diz, né? Aí contou, acionou a linha B, tá aqui, né? Ó, se a linha B estiver ligada, começa a contar, né? O sensor vai contar as caixas. Então é aqui que a gente pega, né? C aqui é de contador. Vem aqui, né? C eu já mostrei anteriormente. Clica aqui, C02, né? No caso aqui, modo 1. Aqui é a quantidade, né? Que no caso aqui é do anterior, tá? Só que no caso do C02, modo 1, 2 caixas. Vou não cancelar agora, então tá aqui, né? C02, conta 2 caixas e o modo é o tipo, né, de contador, então é o tipo 1. Beleza, aí contou as 2 caixas, né? A borda de subida desse contador, desliga a linha B. Assim como a borda de subida do contador 1, né? Desliga a linha A. Então a lógica é a mesma. O funcionamento básico é simples. E o que desliga a linha B, né? É o que? Repetindo, né? A contagem das 2 caixas, né? Que vão para a linha B. Então contou as 2 caixas que vão para a linha B. Aí a mesma coisa aqui, ó. Acionou a borda de subida do contador 2, né? Contou as 2 caixas. Tanto desliga a linha B quanto aciona a linha C. Então você poderia colocar aqui também Q02, né? Que é a linha B, e o Dzinho, ou seja, quando a linha B desligar, a linha C se aciona. Então você tem essas 2 opções, tá? Então cada um faz de um jeito. Beleza, aí a linha C, uma vez acionada, né? Passando as caixas, que é a esteira principal uma só, né? Passando as caixas, contou 6 caixas, né? Tá aqui, acionou o contador, borda de subida, desligando a linha C. Então esse é o ciclo, né? Vai 5 caixas para a linha A, 2 caixas para a linha B e 6 caixas para a linha C. Beleza. Esse funcionamento básico é tranquilo. Ou seja, né, apertou o botão de liga, já entra no modo normal, direto, né? Na que você liga a primeira vez, entra no modo normal, tá aqui. Repetindo, né? Aí aciona a linha A, as caixas, passando 5 caixas no sensor 1, o sensor, né? Está na linha A acionada, começa a contagem. Contou as 5 caixas, a linha A é desligada e a linha B é acionada, né? Ou seja, tanto faz. Se eu uso a mesma lógica que aqui, ó, né? Contador 01 contou as 5 caixas, desliga A e, né, uma vez que contou as 5 caixas, tem que mudar para a linha B. Então tá aqui. Então tanto faz se a borda de subida do C01 ou a borda de descida do Q01. Beleza? Repetindo. E contou as 2 caixas, né?
no sensor aqui, borda de subida, está na linha B acionada, conta as duas caixas, certo? Contou as duas caixas, C02 borda de subida, já aciona a linha B. E é a mesma coisa, né? O que vai acionar a linha C é tanto a borda de subida do contador 02, que desativa a linha B, ou, né, a borda de descida de Q02, que é o próprio B sendo desativado para ativar o C em seguida. Né? Contou as 6 caixas, aqui, né, ó, está na linha C acionada, contou as 6 caixas, porque o sensor é o mesmo, né, para todos os setores, para a esteira principal. Contou as 3 caixas, as 6 caixas, estão a linha C acionada, né? Contou as 6 caixas, aciona a bobina aqui, dá uma borda de subida nesse circuito, desligando C, e aí terminando o ciclo, né? Beleza, esse é o funcionamento básico. Então, só adiantar alguma coisa aqui, em relação à emergência, que eu acho que eu já até falei, né? Que o botão de emergência, uma vez que ele for apertado, e a gente apertar o de liga e desliga de novo, o sistema tem que voltar do mesmo ponto. Então essas lógicas aqui, ó pessoal, essas 3 linhas aqui eu vou analisar mais com calma, que igual eu falei, as outras opções que aciona A, que aciona B, tá aqui ó, ou C, justamente, todos esses I01 aqui, borda de subida com M03, né, no caso da linha 3, M02 no caso da linha B, linha 3 não, linha C, né, o M02 aqui no caso da linha B, e o M01 aqui, ó, no caso da linha A. É justamente, se eu apertar o botão de emergência, só adiantando aqui na próxima aula eu explico melhor. Então, se eu apertar o botão de emergência, que é outra entrada, aí sim, né? Aí não tem jeito de fazer 3, liga, desliga, emergência no mesmo botão. Então, se eu apertar a emergência, se qualquer uma das linhas estiver acionada, né, que é a única saída que tem no sistema, né, ele vai acionar acionar uma variável de memória. Só aí no caso que eu estou usando 7x7 mesmo. Quando aqui, né, no caso que eu usei N01 e N02, é só questão mesmo de limitação de quantos elementos que eu posso ter por linha. Então ali, por isso que ali eu só usei acionamento dele, aqui eu estou usando 7x7. Então o botão de emergência é isso, ó. Né, eu pensei, não foi fácil fazer não. Tem versão bloqueio. Então emergência, caso ele seja apertado, se a linha A estiver ligada, vai acionar M01. Se a linha B estiver ligada, vai acionar o M02. Se a linha C estiver acionada, vai acionar o M03. Por quê? Porque ele pediu que na hora que eu apertar a emergência, para tudo. No mesmo instante. E aí na hora que eu voltar a apertar o liga e desliga de novo, para acionar a planta novamente, é para saber em qual link estava acionada, para ele voltar do mesmo ponto, senão vira uma bagunça o processo produtivo, né? Você tem que parar o processo produtivo lá para arrumar uma máquina. Então apertou, né? E aí, sei lá, a máquina começou a parar mesmo, até pegar fogo, sei lá, qualquer coisa, qualquer problema. Então apertou a emergência, o processo para ali do ponto que estava, e aí ele precisa de voltar para o mesmo ponto. Então por isso que, né, eu estou associando a memória M01 à linha A, M02 à linha B e M03 à linha C. Que aí na hora que elas forem reativadas, caso esteja no modo de emergência, né, seja ativada a linha que estava em funcionamento. Então tá aqui, ó, se eu apertar o liga e desliga, caso, né, esteja ligado a M01, ele aciona a linha A. Então, né, quando o processo é ligado, M01 que está desativado. Então o I01 não vai, de qualquer maneira, vai ativar a linha A, né, aqui em cima, ó. Certo? Mas aqui é na situação de emergência. Se estiver na situação de emergência, apertar o botão para voltar o processo, né, ele vai acionar a linha A. Então tá aí, né, só assim por alto. Na próxima aula, né, dando 30 minutos, na próxima aula então, eu explico, né, o botão modo de emergência aqui, já está mais ou menos meio explicado. E o modo normal.
né? Só para diferenciar lá no caso, né? No caso do botão de emergência, apertou ele, o processo para. Apertei liga e desliga, caso o modo de emergência esteja ativado, né? Por isso que eu criei esses dois modos, 3 modos. Modo emergência, modo normal e modo desligado. Então, o modo normal é quando você liga a planta e começa o processo. O modo de emergência, o processo para na mesma hora, desliga tudo. E quando eu apertar o liga e desliga de novo, o processo volta do mesmo ponto. No caso do modo desligado, se o processo está em funcionamento, claro, se não tiver e eu apertar o liga e desliga, ele vai ligar mesmo. Mas se a planta estiver em funcionamento, né, e eu apertar o liga e desliga, eu estou querendo fazer o quê? Eu estou querendo desligar a planta. É só desligar, final do expediente, né? Não é botão de emergência não, emergência é quando é problema. Então, o liga e desliga. Apertou ele, caso a planta esteja em funcionamento, né? Terminar o expediente, por exemplo, o processo só para ao fim do ciclo. Então, né, ou seja, o botão de emergência para na mesma hora e volta do mesmo ponto. O botão de desligamento, espera o processo terminar para a planta poder desligar. Tá? Ele não para no meio do botão de desliga, ele espera o processo todo ser completado para poder desligar a planta. Então, acho que é por isso que tem esse contador a mais aqui. Ó. Na próxima aula a gente vai ver. Então, essa é a diferença entre o botão de desliga e o de emergência. O de emergência para, né, e o processo vai voltar do mesmo ponto. E o botão desliga, uma vez apertada, a planta só vai parar de funcionar quando terminar o ciclo, né, das 5, 2 e 6 caixas. Então, uma boa noite a todos. Né, logo vai ter a segunda parte dessa aula. Grande abraço, está aí apresentado, né, o Logix Pro. Ele particularmente para mim ele é o melhor programa para fazer, por causa desse recurso aí de bola de subida, ajuda muito. Até mais, pessoal.